tudo bem, sétimo ano? Vamos iniciar a nossa correção. E a nossa correção, ela vai trabalhar a página 186, 187 e as questões da atividade 1. Mas antes disso, eu vou fazer uma leitura deste texto para fundamentar as perguntas e também ajudar na compreensão da correção que vamos fazer agora. Então, diz assim: doenças, falta de conhecimento e preconceito. Na Idade Média, a mentalidade fortemente religiosa levava as pessoas a atribuir a Deus a causa de tudo que ocorria. Mortes em grandes proporções eram vistas como uma punição divina porque algo desagradara a Deus. Ordens flagelantes, como a dos Irmãos da Cruz, surgiram. Seus membros percorriam as cidades e se autoflagelavam, tentando atrair os pecadores a obter o perdão divino para a população. Mas a falta de conhecimento sobre o contágio e sobre as formas de combater a peste negra também levou às perseguições e mortes de inocentes. Estrangeiros, e especialmente não cristãos árabes na Espanha e judeus em toda a Europa, serviram de bodes expiatórios frequentes da doença. No auge da epidemia do continente em 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas da Europa, com seus habitantes acusados de espalhar a doença de propósito ou de envenenar poços. Em Basileia, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em edificações de madeira e queimados vivos. Ele continua aqui, vamos avançar aqui. Infelizmente, casos de ignorância, preconceito e perseguição não ficaram restritos à Idade Média. Até os dias atuais, quando surge uma nova doença de grandes proporções, enquanto ela não é desvendada, grupos sociais são discriminados e até isolados do convívio em sociedade. Quando a AIDS passou a atingir humanos na década de 1980, foi chamada de peste gay e provocou muitas ações de animosidade contra os homossexuais. Mais recentemente, em 2009, quando a chamada gripe suína apareceu nos Estados Unidos, os mexicanos foram acusados de disseminá-la. Políticos chegaram a propor o fechamento total das fronteiras entre os dois países. Atitudes de preconceito como essas descritas tornam os grupos atacados duplamente vítimas da possibilidade de contrair a doença e das acusações infundadas de serem culpados por ela. Nesses casos, a história, em parte, se repete. Então, a partir desse enunciado, nós temos aqui algumas perguntas aqui para discutir e fazer, obviamente, os devidos comentários. Então, ele diz assim: observe a imagem a seguir, essa imagem que está aqui ao lado, né? Nós temos aqui a imagem aqui ao lado. E aí, ele fala o seguinte: trata-se de uma iluminura medieval relativa à peste negra. E aí, na letra A, diz assim: como que o autor da iluminura representa a morte? Bem, aqui, neste caso, fazendo a análise da imagem, tá? Mas reproduzindo e também tentando dialogar com a questão da ignorância, que pelo que o texto fala, foi vivenciado no período e que, posterior a ele, também, em outras crises epidêmicas que nós tivemos enquanto história da humanidade, também, em alguns momentos, foi atribuída a uma certa ignorância de culpar um grupo social exatamente pelo aumento e pela disseminação do mesmo. Mas voltando aqui à imagem em si, ele fala como que o autor representa a morte. Neste caso aqui da imagem, a morte ela é representada como um castigo, ou seja, como naquela época muito se acreditava ao meu comportamento enquanto ser humano, enquanto sociedade, muito atrelado às questões religiosas, acreditava-se que, e também por questões de não conhecer um diagnóstico, e a ciência ela nem existia enquanto conhecemos ela hoje, então
foi, na época, pela mentalidade da época, a morte ela era sempre representada como um castigo divino. Ou seja, quando a sociedade, na visão colocada aí, ela se desviava através dos seus comportamentos e atitudes. Aqui ele pergunta: quais grupos sociais são retratados na imagem? Bem, aqui, de uma maneira geral, nós temos aí praticamente toda a Idade Média. É claro que os mais vulneráveis, eles era mais fácil de ser acometidos, porque a vulnerabilidade e a baixa imunidade, do ponto de vista biológico, também ajudava, principalmente porque as pessoas não desenvolviam defesas no organismo para conter determinadas coisas. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando dos servos, da população em geral, né? E, ou seja, dependendo da gravidade, como foi na época, as epidemias não escolhem classes sociais. Só que é claro que aquelas que têm uma condição um pouco melhor no que diz respeito à higiene, apesar que é um pouco difícil de falar disso como conhecemos hoje, comparado à Idade Média, né? Ou seja, quando a gente faz essa analogia é até perigoso, porque muitas coisas a gente foi descobrindo depois, né? Então a Idade Média não vivenciou algumas curas e também não vivenciou algumas coisas que a ciência foi descobrindo em relação à higiene do corpo e, obviamente, de tudo, de uma vida, de um convívio social. Então, seria todos aí nesse sentido. E a letra C, ela fala assim: o que essa imagem permite concluir sobre o impacto da peste negra? Bem, o impacto ele foi do ponto de vista negativo, né? A própria imagem mostra isso, né? Ou seja, as pessoas aí totalmente refém e as pessoas aí numa condição de não poder fazer nada, né? Ou seja, estão de fato entregues. E foi um período que muitas pessoas entraram em óbito por conta da doença e também por conta da ignorância, porque como falou no texto, né, em alguns momentos aí, algumas pessoas foram escolhidas como culpados em relação ao que estava acontecendo, e isso também acabou não sendo bom, porque teve pessoas aí falando, né, fazendo esse recorte específico aí da peste negra no final do 14 aí, como falou lá no texto, né, do início do século 14 até metade do século 15. Então, muitas pessoas, algumas delas acabaram morrendo por outras causas, e não necessariamente com a peste negra. E aí, neste caso, falando especificamente da Europa, não se teve cura. O que aconteceu foi o que nós chamamos hoje de imunidade de rebanho, que é quando praticamente quase que toda a população, falando daquele período, que era uma quantidade menor, se nós comparássemos com a contemporaneidade, mas são pessoas que acabou praticamente todo mundo pegando, e aquelas que desenvolveram uma certa imunidade, depois acabaram ficando, sobreviver em relação a isso. E aí também, mais para frente, na medida, mas não foi rápido não, que começa a surgir as cidades, lá na frente começa a se pensar em políticas de saneamento básico, e aí essa e outras doenças, elas acabaram diminuindo, por que não dizer quase que se extinguindo, portanto, dentro dessas populações. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado e até a nossa próxima aula e a nossa próxima correção.